que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Pitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Está assinado por vários delegados. Que é isso, Pitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país? Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse? Que ele foi visitar o Marcola na cadeia? Porque ele quer esconder isso da população? Porque esses generais melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso? Precisou me botar como boi de piranha para falar isso? Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo antes das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas está lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana. Agora eu sei. Eu peço desculpas ao Marcola. Eu peço desculpas de Marcola. Não é você que é o bandido. Você recebe ordens de bandido. E acaba de explodir uma grande bomba no colo de Alexandre de Moraes. A brasileira que tem nacionalidade norte-americana acaba de fazer uma denúncia seríssima, botou a boca no trombone porque ela está se sentindo ameaçada. E você vai ver aqui agora, ela vai falar sobre as eleições de 2022, o que aconteceu e vai falar sobre o envolvimento de Moraes com Marcola dentro da prisão. Pessoal, esse vídeo está sensacional. Novas revelações vêm à tona e estremecem Brasília. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora e a única coisa que eu te peço é que você se inscreve aqui no canal. Sabe para quê? Para você ficar bem informado com notícias como essa que nós vamos trazer aqui. Dá um like nesse vídeo. Veja agora, ela falou ali para a rádio Auriverde e desabafou, inclusive se emocionando porque falou a verdade. Confira aí e voltamos em seguida. Eu não sei se eu acredito mais em anistia ou se eu já vou direto para anulação de tudo isso, porque essa verdade, Flávia, eu vi teu vídeo com o Didi, isso deve acontecer rapidamente, né? Esse processo deve andar rapidamente por aí, não é? Agora muda tudo. São anjos, sabe? É a espiritualidade do meu lado, porque estava parado. Esse processo é sob sigilo. A gente não tinha acesso. Agora a gente sabe por que não tinha acesso, né? Não tinha acesso a nada. E de repente aparece, Doutor Paulo aparece com essa bomba quinta-feira, sabe? E hoje tá tendo a reunião lá em Washington DC, com o Haddad, com não sei quem, com essa cúpula de bandidos, né? Lá em Washington DC. E o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Pitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Está assinado pelo Gonê. Está assinado por vários delegados. Que é isso, Pitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país? Uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse? Que ele foi visitar o Marcola na cadeia? Porque ele quer esconder isso da população. Porque esses generais melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentele da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca!
por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023. Eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Flavinha, Minha mesa aqui em Fort Lauderdale. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que não... Didi. Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo antes das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas está lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana, no solo americano, por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Flavinha, você tem medo de voltar pro Brasil? Você tem planos de voltar pro Brasil? Morro de medo de voltar pro Brasil. Morro de medo de voltar pro Brasil. É muito fácil me matar no Brasil. Assalto. Tiro na cabeça. Rápido. Eu vou voltar pro Brasil pra quê? Você tem alguém aqui, Flávia? Tem parente aqui? Tenho. Minha família toda mora aí, Pirutori. Toda minha família mora no Brasil. Eu só tenho a minha mãe, meu filho e meus sobrinhos aqui. Só que meu filho é americano, meus sobrinhos são americanos, nasceram todos aqui. E minha mãe é legal aqui. Eu legalizei a minha mãe. Mas eu tenho toda a minha família no Brasil. Eu não posso mais voltar pro Brasil. Quem quiser me ver vai ter que vir aqui. Ou a gente vai se encontrar na Europa, ou a gente vai pra Bahamas, ou vai pra qualquer outro lugar. Porque no Brasil... Como é que eu vou entrar no Brasil, Pitoli, numa situação dessa? Agora eu sei. Eu peço desculpas ao Marcola. Eu peço desculpas de Marcola. Não é você que é o bandido. Você recebe ordens de bandido. E tem o caso da Flávia Cordeiro Magalhães, brasileira, que é também cidadã americana, mora aqui há muitos anos nos Estados Unidos. A gente já conversou com a Flávia aqui no Conversa Timeline e no sábado o Paulo Faria, advogado dela, foi ao X, fez lá um texto grande fazendo várias denúncias contra o Alexandre de Moraes. Bom, primeiro, a Flávia foi incluída de ofício no inquérito das fake news por postagens que ela fez em redes sociais aqui dos Estados Unidos. A Flávia foi considerada foragida da justiça, porque disseram que ela não tinha paradeiro certo, não tinha endereço conhecido, foi considerada foragida. E agora a gente descobriu, Paulo Faria denunciou, segundo ele, o Alexandre de Moraes chegou a acionar a Polícia Federal e mandou um jagunço, talvez um ou mais, eu não sei, mas o Paulo Faria falou em um jagunço da Polícia Federal aqui para os Estados Unidos para vigiar a Flávia. Mais ou menos como disseram lá na Vaza Toga 1, naquelas mensagens vazadas pelos assessores do Alexandre de Moraes no STF e no TSE, que eles tinham o desejo de enviar agentes da Polícia Federal aqui para os Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos, jogá-lo num avião e levá-lo de volta para o Brasil. E parece que no caso da Flávia isso foi um pouquinho adiante, assim, isso de alguma forma caminhou. Ela teria sido monitorada numa manifestação em Fort Lauderdale, se não me engano, em 2024. Eu recebi essa informação na quinta-feira. Doutor Paulo me ligou, falou: Flávia, você está em casa, senta que lá vem bomba. Eu disse: meu Deus, que mais, né? Que pode aparecer mais. Eu fiquei, finalmente, eu fiquei sabendo o que foi que eu escrevi de tão grave, né, no Twitter. Uma postagem em junho de 2023, dia 15 de junho de 2023, agora eu já sei o que eu postei. Quinta-feira, doutor Paulo me ligou, alguém mandou o meu processo para doutor Paulo, vazou
alguém, acho que lá dentro do STF, né? Não aguentando mais, feito o tagliaferro, disse, não, agora chegou a hora. Mandou para doutor Paulo. Doutor Paulo está com um arsenal na mão. Eu vou ler só o que eu tenho vários, mas eu vou ler o mais importante, está aqui na minha frente. Serviço Público Federal. Deixa eu só falar uma coisa também, Lacombe. A Polícia Federal, ela não tem poder de nada aqui nos Estados Unidos em relação a mim. Primeiro, eu estou nos Estados Unidos, estou em solo americano, moro na Flórida há 23 anos e sou cidadã americana. Eu sou legal aqui, eu sou cidadã americana desde 2012. A Polícia Federal não tem nada a fazer comigo aqui. O doutor Paulo falou assim, Flávia, eles não podiam fazer nada, eles não podiam te prender, tocar em você. Mas se eles te chamassem, uma pessoa passando ali fizesse, Flávia, eu tenho uma caixa para te entregar aqui, tu não ia? Eu disse, ia, porque a gente vivia de doação, né? A gente fazia as coisas aqui, as nossas manifestações, passava uma pessoa, Flávia, me ligava, Flávia, eu vou deixar uma água lá, Flávia, eu vou deixar a bandeira lá, tu vai pegar. Eu sempre fiz essa era a minha área dentro do IES Brasil. Sempre pegar doação aqui, doação ali, essa era a minha área. Alguém poderia me chamar, eu ia no carro, ali mesmo eu era empurrada, eles estavam aqui para me sequestrar, para me jogar lá no Brasil, para me prender lá no Brasil. Eu só não fui jogada para algum lugar porque tinha uma pessoa do meu lado que era o Rafa. Rafa, uma pessoa que apareceu lá assim, do nada, e eu pedi para ele ficar na barraca comigo, do nada. E o meu post que levou tudo isso, que ele me acusa de fake news, uma acusação de fake news que manda sequestrar uma pessoa nos Estados Unidos por causa de uma publicação. O que foi que eu falei? Eu estava numa casa de pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá. E os 3 generais aqui vazou essa informação e ainda falou, a gente não pode falar nada porque o crime está dentro do governo. E eu dizendo a eles, vocês são muito covardes, vocês têm que denunciar isso é muito grave. O que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias, que a gente está nessa situação por causa de gente covarde, como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha, porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi, vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? O que é que o ministro do STF tem a conversar com um bandido? O PCC está dentro do STF. Esse foi o meu post. Está lá no processo. Está no processo. Se isso fosse mentira, ele ia mobilizar o Brasil, o governo, uma cúpula de bandidos para me sequestrar nos Estados Unidos por causa de uma mentira que ele diz que é mentira, que pelo jeito não é. Porque o que ele tem a esconder? Por que ele não vem? Por que ele não me processou? Por que ele não falou que era mentira? Por que ele não fez... Como é que fala aquele negócio? Injúria, né? Difamação. Me processa. Ele não fala que é mentira, me processa. O cara me meter na prisão, cancelar meu passaporte, mandar jagunços me sequestrar para saber, sabe lá o quê? Fazer o quê comigo? Me matar? Sumir comigo? Me meter numa prisão para eu apanhar, porque eu ia apanhar até morrer dentro de uma prisão. O cara mandou me sequestrar. Mandar a Polícia Federal aqui me sequestrar. Cara, o que eu posso falar mais? Completamente absurdo. Tá aqui o documento. Dr. Paulo está com um book de provas, de assinaturas, de pessoas envolvidas. Alexandre de Moraes, o Gonê e vários outros delegados da Polícia Federal. Como assim? Você usar o poder público, dinheiro de impostos do brasileiro, para mandar sequestrar uma pessoa? Qual crime que eu cometi? O que foi que eu fiz? O que é que eu fiz? Flávia, e você ainda é cidadã americana, né? O que torna a situação ainda mais grave. E eu queria entender uma coisa. O doutor Paulo Faria falou algo, já comentou alguma coisa com você sobre abrir um processo,
né, aqui nos Estados Unidos para averiguar toda essa situação, porque o que a Polícia Federal fez, que você está contando aqui para a gente, trazendo essa denúncia, é completamente ilegal. Doutor Paulo vai chegar hoje em Washington, D.C., foi chamado, o governo americano já sabe de tudo. Quando eu soube disso, eu entrei direto, mandei direto para o Paulo Figueiredo. Alan, eu te peço perdão, eu fiquei tão desesperada. Eu ia mandar para você, eu ia mandar tudo para você. Doutor Paulo pediu para eu não mandar para ninguém. Quer dizer, eu não mandei nada para o Paulo, eu só falei, Paulo, pelo amor de Deus, escuta, doutor Paulo, eu não posso falar. Doutor Paulo me proibiu de falar. Por favor, escuta, doutor Paulo. Paulo disse, eu estou de férias, Flávia, eu não posso falar por telefone, mas por mensagem eu posso. Eu mandei mensagem para doutor Paulo, isso era meia-noite. Era meia-noite. Mandei mensagem para doutor Paulo, entre em contato com o Paulo Figueiredo amanhã por mensagem, ele não pode receber ligação. Pelo amor de Deus, o governo americano já sabe, o governo americano já tem tudo em mãos. Tudo em mãos. Doutor Paulo está chegando em Washington, D.C., eu estou indo me encontrar com ele essa semana. E eu tô assim, congelada. Alan, eles iam me levar para longe do meu filho. Eu só tenho um filho. Você se sente segura aqui nos Estados Unidos? Assim, nos Estados Unidos eu me sinto segura, claro. Mas tem essa gente entrando aqui ainda. Eu tenho meu filho, Alan. Esse é o terror, né, que o Alexandre de Moraes provoca. A tortura, né? Muita gente não sabe o que é tortura. Algumas pessoas pensam que a tortura ela é apenas a tortura física, né? Mas a tortura psicológica, ela também é tortura e é linguagem técnica, gente. Não é brincadeira isso, não é figura de linguagem. Alexandre de Moraes é um torturador. Você deixar uma mãe desesperada, com toda a proteção garantida pela cidadania americana. Criminosos, que isso não é Polícia Federal, criminosos entrando em território brasileiro para fazer tortura, que é o que eles estão fazendo com a Flávia nesse exato momento, né? Eu te digo, confie em Nosso Senhor, confie em Deus, eles não vão colocar o dedo em você, né? E graças a Deus existe os Estados Unidos da América, porque infelizmente foi isso que aconteceu com muitas das pessoas que hoje de alguma maneira conseguiram escapar, estão na Argentina, no México, em outros países, Portugal, e tantas outras que ainda estão na cadeia, né? Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão torturando a Débora, estão torturando Jair Messias Bolsonaro, estão torturando as vítimas do 8 de janeiro e estão torturando a Flávia, assim como torturaram a minha família, 3 anos e meio esperando para ver meus filhos e minha esposa. É abjeto o que eles fazem, mas confie, né? Continue sendo essa mulher forte. O doutor Paulo entrou em contato comigo, a gente conversou e nós precisamos levar esse caso. Tudo bem que as autoridades americanas já sabem, e sabem mesmo, tá? Mas nós precisamos dar foco ao seu caso para que o povo brasileiro entenda, Flávia. Eu gostaria que você falasse isso para as pessoas no Brasil, que não é um governo, é um regime. Bom, não sei se vocês vão se lembrar da Flávia Magalhães. A Flávia Magalhães é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que está lá e que o Moraes tentou fazer com que ela fosse presa, com que ela voltasse ao Brasil, tentou alcançar por meio de decisões judiciais a ela, e foi uma das razões pelas quais os Estados Unidos disseram: Moraes, você não tem direito de interferir aqui nas pessoas que moram no país, nas pessoas que são cidadãos norte-americanos, fique na sua. E agora há a notícia de que o Moraes teria tentado prender a brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, aí passa dos limites até que a gente sequer cogitou que o Moraes teria. Essa informação que está circulando na imprensa, o advogado dela, o Dr. Paulo Faria,
também mencionou, a própria Flávia Magalhães tem dito que isso ocorreu. Eu vou explicar para vocês essa história direitinho. Eu sou André Marcílio, advogado. A pedido de Moraes, essa é a questão, a Polícia Federal teria acionado um oficial em Miami para tentar prender a brasileira, que é uma americana. Né? Então ela diz, né, eu vou até ler aqui a matéria do portal do Cláudio Dantas, e diz o seguinte: segundo Flávia, havia outras pessoas participando do monitoramento, ela estava sendo monitorada, e que por sorte ficou na companhia de outro manifestante o tempo todo dentro da barraca. Então houve uma investigação contra ela lá, né, e que foi aberta de ofício pelo ministro Moraes, sem qualquer consulta prévia ao Ministério Público, como sempre. E então, depois de tentar bloquear ou buscar bloquear suas redes, né, houve também essa tentativa, né, incrível tentativa de fazer com que ela fosse presa em território norte-americano. Eu vou até dizer aqui, ó, durante uma manifestação em 25 de fevereiro, ela conta que chegou ao local e uma das organizadoras avisou da presença da Polícia Federal, recomendando que ela não fizesse discursos naquele dia e permanecesse na barraca d'água. Ela me mostrou, diz ela, a pessoa, não lembro da cara, mas estava de marrom, ele ficava rondando a barraca. Né? Então, assim, quer dizer, ou seja, segundo a Flávia Magalhães, segundo o seu advogado, segundo a imprensa que tem noticiado o fato, o que parece é que o Moraes, não apenas contente, veja onde nós estamos, não apenas contente em buscar atingir as pessoas que moram fora do país com as suas decisões, não apenas contente em ignorar as leis dos outros países, como os Estados Unidos, com as suas decisões, não apenas contente em tentar bloquear as redes dessas pessoas fora do país, violando as legislações norte-americanas. Não apenas contente com isso, ele ainda tenta não apenas extraditar as pessoas, agora ele está querendo prender as pessoas fora do país. Então, manda monitorar e prender, segundo essas pessoas, em território estrangeiro. Quer dizer, o Moraes virou a polícia do mundo, é o juiz do universo, né? Não é mais apenas um comandante do Brasil, não é mais apenas alguém que manda no país, é alguém que quer mandar no mundo e depois não sabe por que está sendo sancionado e depois diz que está defendendo a democracia. Como é que eu posso acreditar que uma pessoa que está monitorando alguém fora do país, manda a Polícia Federal tentar prender os outros em território estrangeiro, está defendendo a nossa democracia? Meus caros, o Moraes não está defendendo a nossa democracia e está atingindo a democracia dos outros. Pô, será que é difícil entender como é que tem gente que ainda defende o Moraes? Como é que é possível ter gente, como aconteceu aí no show da Alcione, que vai lá e dedica o show pro Moraes? Vocês viram isso? E gente gritando sem anistia, sem anistia. Como é que essas pessoas não têm vergonha na cara? É o fim do mundo. Ou a gente realmente refaz o Brasil, ou a gente devolve para os índios. Porque eu realmente, olha, impressionante. Não tenho nem o que dizer. Não tenho o que dizer. O Moraes não apenas mais viola leis estrangeiras. Ele quer ser a polícia dentro dos outros países. Pois é, pessoal, tudo isso que nós temos visto acontecer sobre denúncias, sobre vazamentos, só confirma que realmente tem alguma coisa de muito errado ali em Brasília. Não é possível. Será que o Felipe Martins está errado totalmente porque ele não entrou nos Estados Unidos e foi acusado de entrar ali para beneficiar Jair Bolsonaro e o fatídico golpe? Será que o Eduardo Tagliaferro, que está lá exilado, fugido na Itália, também é mentiroso, está fazendo fake news, e o ex-assessor ali de Moraes, Eduardo Tagliaferro, também está mentindo sobre tudo que ele falou? Será que o Oswaldo Eustáquio, que ficou preso e foi espancado ali, recebeu uma surra dentro da prisão, quase ficou paraplégico ali, também está ali na Espanha exilado? Ele também está falando a mentira? Será que agora a Flávia, cidadã americana, ela tem o green card, ela é uma cidadã americana, mas também é brasileira, e foi ali perseguida por Moraes ali nos Estados Unidos, também está falando a mentira? Será que o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, que está na Itália, o Paulo Figueiredo, o Constantino,
o Ernesto Lacombe, jornalista que já trabalhou em vários portais, em vários canais no Brasil. Será que toda essa turma existe um complô de falar mentira, de falar inverdades, e o único que tem a razão é o senhor Moraes? O que você acha disso? Eu quero saber da sua opinião, coloque aqui nos comentários, porque realmente, pessoal, agora passou de todos os limites. E o que eu tô sentindo é o seguinte, eu não sei se você está tendo essa impressão, parece que o medo acabou e agora as denúncias começam a surgir. Um falou primeiro, o outro também falou e o outro foi falando. E agora nós estamos vendo aí uma enxurrada de denúncias sobre o pleito de 2022, sobre Moraes, sobre o ativismo judiciário, sobre a perseguição aos bolsonaristas, aqueles que são de direita, aos políticos de direita e principalmente com um único alvo e objetivo que é Jair Bolsonaro. Parece que essas pessoas que estão denunciando aqui, que eu acabei de citar o nome delas, elas estão tomando coragem, a cada dia surge uma nova. Ninguém conhecia essa Flávia, ninguém sabia da existência dela, de repente ela surge e parece que ela, com medo agora de acontecer algo pior, ela falou, é melhor eu denunciar, eu abrir a boca e falar tudo que eu sei. Olha o que Eduardo Tagliaferra falou, pessoal. Ele trabalhou junto com Moraes, ele trabalhou durante as eleições de 2022 e ele viu tudo ali e aí começou a soltar. E olha só, tem algo, hein? Ele falou que não soltou tudo ainda que ele sabe, não, porque segundo ele, preste atenção, ele está usando a mesma estratégia que ele viu Moraes usar. Ele falou, não, eu estou usando a mesma estratégia. O Moraes não faz tudo de uma vez, ele vai fazendo picadinho, porque ele vai sentindo o momento e vai soltando aos poucos. E aí a gente vê até mesmo aquele jornalista ali que soltou na Folha de São Paulo, aqueles áudios e mensagens de texto vazadas também. Será que todas essas pessoas e todas essas provas são mentiras? Fazem parte de um grande complô para fazer um golpe de Estado no Lula e também no Moraes e no STF? Será que seria isso mesmo? E outra informação muito importante, pessoal, para vocês atestarem que as coisas não estão sérias, que as coisas estão sérias e que Brasília está se estremecendo. Olha só, o Barroso acabou de anunciar a sua saída, aposentadoria. A corte toda imaginava que ele fosse sair no ano que vem, logo após a virada vai ter o recesso do judiciário e que ele voltaria já pedindo a aposentadoria no ano que vem, mas não, ele se adiantou. E aí tem outro ministro ali que já anunciou também que pode estar de saída. Sabe quem é? A Carmen Lúcia, pessoal. Chega essa informação dos bastidores, notícia extraoficial de que Carmen Lúcia também poderá pendurar as chuteiras nos próximos dias ou semanas. Tudo isso visando fugir da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky, pessoal, é aquilo que trava e condena a pessoa numa recessão fiscal, financeira, econômica, total, geral e restrita. Por quê? Os ministros ali, pelo menos 7 deles, estão já com seu visto já bloqueado, cancelado, anulado para os Estados Unidos. Só que o Moraes e a esposa deles estão com a Lei Magnitsky. Agora, os outros podem ainda sofrer essas sanções. E aí, o que acontece? Se você entende de política internacional, de política global, você vai entender o que está acontecendo hoje. O Donald Trump, olha só essa informação, pessoal, vê se não faz sentido. O Donald Trump só não chegou ainda com os 2 pés na porta aqui no Brasil para resolver esse problema de ditadura política, porque ele estava envolvido com as guerras, né? Inclusive, ele já é a 8ª guerra que ele acaba e coloca em paz no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Então, agora, nessa semana, ele acabou ali de selar o fim da guerra entre Israel e a Palestina ali, com a devolução ali na soltura dos prisioneiros, dos reféns. E aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer nas próximas semanas? Onde não vai ter mais guerra para o Donald Trump se envolver, onde a economia norte-americana está indo de vento em popa, o Donald Trump agora vai se virar o seu canhão ali, direto aqui para a América do Sul, para poder resolver os problemas na Venezuela e também no Brasil. Venezuela, que teve ali a Marina Corina recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Isso chamou a atenção do Donald Trump, ou seja, ele também quer ser o Prêmio Nobel da Paz. E aí ele vai vir agora resolver as guerras que existem aqui na América do Sul,
que são guerras frias, né, da política que existe aqui no Brasil e também na Venezuela, o país vizinho. Pode escrever isso que eu estou falando, pessoal. Nas próximas semanas teremos novas sanções e intervenções políticas e diplomáticas do governo norte-americano. Nós vamos ficando por aqui. O que eu quero te pedir é para você se inscrever aqui, pessoal. Se inscreve no canal porque você vai ficar muito bem informado e aí você vai nos ajudar também a continuar levando esse trabalho. É só você clicar aqui embaixo no botão inscrever-se ou verifica se você já está inscrito. Algumas pessoas acham que estão inscritos porque assistem os nossos vídeos, mas talvez você não faz parte ainda da nossa família. Venha fazer parte aqui. Dá um like nesse vídeo, porque quando você dá esse like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai levar essa denúncia para mais pessoas. Se você quer fazer o bem para o seu país e para você também, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e nós vamos continuar mostrando a verdade aqui, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.